Você gostaria de ajudar o canal? Então não perca tempo e mande seu Pix. Ficarei muito grato por sua ajuda. Então fiquem com o vídeo. O canal Vini da Jobu agradece a sua ajuda. Daí Jobu, galera, chegando para mais um vídeo no canal, mais um vídeo de top 7, né, mais um vídeo de ranking que eu venho trazer para vocês. Mas antes de começar o vídeo, né, eu queria pedir para todos vocês, né, que ainda não são inscritos no canal, que se inscrevam, né, ativem o sininho e também que participem, né, do meu grupo do WhatsApp, que o link vai estar tanto na descrição como também nos comentários. Outra coisa que eu peço para todos vocês, né, é que se puderem, né, e quiserem também, me sigam nas minhas redes sociais, né, como o Facebook, Instagram, Kawaii, TikTok e o Twitter. E outra coisa também que eu peço para todos vocês é que assistam o vídeo, né, na velocidade normal e do começo ao fim, para poder me ajudar na monetização e também me ajudar, né, a aumentar as horas assistidas do canal. Então é isso, galera, da Jobu, vamos para o vídeo. E o vídeo, né, que eu vou trazer hoje para vocês, né, é mostrando, né, no top 7, né, de filmes ruins que eu gosto, né. Não são filmes que eu acho uma obra-prima, não são filmes que eu acho necessariamente bom, só que são filmes, né, que eu gostei de assistir, né, então, e acho que até recebe mais críticas, né, do que eles deveriam, né. Então vamos lá, né, vamos começar, né, o nosso top 7. O 7, né, o sétimo lugar já vai ficar, já vai ser muita polêmica, né, que é Dragon Ball Evolution, né. Que quando eu estava no ensino médio, né, a gente não tinha essas mídias digitais, né, de streaming, de nada. A gente tinha que arrumar DVDs, né, para poder assistir, tanto em feira como com amigos emprestados, né. A gente arrumou esse DVD, né, de Dragon Ball Evolution. Eu falei, eu nem sabia, né, que existia um filme, né, de Dragon Ball live action, né. No tempo a gente nem sabia que era live action, a gente falava filme com pessoa real, que é basicamente a mesma coisa, né. Só que aí trouxeram, na hora que eu liguei o DVD, né, eu já percebi, né, que não era Dragon Ball, né, era uma imaginação, uma representação de Dragon Ball, né, como se ele fosse, né, um estudante, né, do ensino médio normal, né. Então eu achei muito legal isso, né, muito legal essa sacada que fizeram, né, tipo de transformar o Goku, né, em um estudante do ensino médio, né, como iria acontecer, né, se ele fosse, né, um cidadão comum como a gente. E no tempo, né, gostei bastante dessa ideia, né, não tinha internet, não tinha essas coisas pra gente saber se era tão que ele era tão odiado assim, né? Eu e meu amigo, né, que gostava de Dragon Ball, a gente assistiu, a gente achou, né, algumas coisas, né, que a gente não gostou, tipo, não ter tantos personagens assim, né, já ir direto pro Piccolo, tem alguns personagens que não. E também a gente queria, né, um Super Saiyajin, alguma coisa assim dessas no filme, né, que não aconteceu, né, e não queríamos, né, basicamente a gente já tinha passado do Dragon Ball clássico, né, e não queríamos um filme no Piccolo ali, né, queria uma coisa mais evoluída. Mas foi um filme, né, que eu achei uma sacada legal, interessante. Mas geralmente, né, os fãs de Dragon Ball sempre querem uma cópia, né, fãs de anime em geral, né, sempre querem uma cópia do anime, não algo baseado ou alguma versão, né. Então, em sétimo lugar ficou o Dragon Ball Evolution. Agora, em sexto lugar, né, eu coloquei o Death Note, né, da Netflix. Que é um filme, né, que quando eu assisti pela primeira vez eu gostei bastante, né, e vi geral, né, metendo no cacete. Só que antes de vocês me xingarem aí, né, eu achei umas modificações até que interessantes que tiveram, né. Só que eu, no tempo que eu tinha assistido, né, eu não tinha assistido o anime ainda, né. Então minha primeira interação, né, com o Death Note foi esse filme. Então até foi ele, né, que me gerou uma curiosidade de ir assistir, né, o filme mesmo, né, o anime mesmo, né, de Death Note. Eu sei que o anime é muito melhor, né, muito legal de assistir, só que para fazer um filme, né, ali de 1 hora, 2 horas, né, eu achei, né, uma escolha até que legal, né, da versão, né, que fizeram para fazer o filme, né. Só que lembrando, né, que basicamente, né, o Kira mesmo, né, o Light Yagami, ele é muito diferente, né, do anime para o do filme, né. Então tem algumas coisas, né, algumas modificações. Só que eu sou aquele adepto, né, que se for fazer um filme live action, né, tem que ter, né, modificações, porque se for igualzinho, já temos o anime. Então, em sexto lugar, né, ficou o filme, né, Death Note da Netflix. Olha, em quinto lugar, né, é até um filme que não é tão considerado assim, né, mas muita gente que era fã antigamente e hoje em dia não é mais, né, que é o filme Crepúsculo, né, que muita gente fala, né, que envelheceu mal, não sei o que e tal, mas eu
reassisti esses tempos, né? E continuei gostando do filme, né? Que basicamente, né? Eu sou muito fascinado, né? Por histórias de seres assim sobrenaturais, como vampiros, lobisomens, entre outras coisas assim, zumbis, né? Eu gosto dessa temática e eu achei bem legal, né? Acho a única coisa que eu não gosto muito, né? É desse negócio, né? Do vampiro brilhar, né? À luz do sol. Mas de resto, eu acho bastante interessante, né? Que deles terem uma, vamos dizer assim, uma monarquia, basicamente uma monarquia ali, né? Que eles se controlam, né? Para não conseguir, tipo, não chamar tanta atenção e acabar criando perigos, né? Para a raça deles e tal. Também esse negócio, né? De controlar quem se transforma, quem não se transforma, deles viverem para sempre, né? É, sugando sangue humano. Então, uns filmes, né, que tem uma temática, né, bastante interessante. Então, em quinto lugar, né, ficou o Crepúsculo, né? Agora, em quarto lugar, né, eu coloquei Adão Negro, né? Que Adão Negro, né, é um dos filmes que eu fui assistir no cinema, né? E eu achei bastante interessante, né? Concordo com algumas pessoas que falam, né, que o filme dá um protagonista demais, né, pro menino do skate, né? Ele acaba virando, né, muito protagonista, mas eu acho que é um filme que é bem legal, né? Tem umas cenas muito bonitas, né? E principalmente, né, além dessas lutas, né, que ele tem, tanto com o Gavião Negro, quanto com o Senhor Destino, né? Tem aquela equipe ali, né? Que basicamente é a Sociedade da Justiça, né? Uma mini Liga da Justiça ali. E tem também aquele negócio, né? Das cenas pós-créditos, né? Que teríamos uma luta, né? Entre o Adão Negro e o Superman. Logo logo, né? Só que foi que a série de filmes, né, foi cancelada, né? Então acabou que nunca veremos isso aí, né? Só que eu acho que o filme, né, é um filme divertido, né? Que conta a sua história ali, tem lutas incríveis durante o filme e tem no final aquela promessa, né, de um dia, né, eles lutarem, né, contra o Superman, né, que eu achei bastante interessante. Então, também uns filmes, né, que o pessoal considera um dos filmes ruins, que eu achei um filme bom, né? Um filme de porradona de super-heróis. Basicamente, esse que é o filme, né? Só que com uma história ali rolando, né, aleatoriamente junto com o filme. E temos também, né, em terceiro lugar, eu coloquei Batman vs Superman, né, que muita gente critica, né? Mas eu não achei que esse filme foi tão ruim assim, que nem o povo fala, né? Aquele negócio da Salve a Marta, né? Que muita gente reclama disso, né? Porque basicamente ninguém tinha sacado esse negócio, né? Que as duas mães têm o mesmo nome e tal. O Zack Snyder deu uma profundidade a isso, né? Porque basicamente as mães têm o mesmo nome. Só que uma coisa, né? A única coisa que eu acho que não ficou muito legal no filme é porque eu acho que o Batman e o Superman, né, deveriam ter uma ligação maior, né? Tipo, ter construído alguma coisa, né? Nem que seja por cenas que eles já eram amigos, já tinham trabalhado junto e tal, para poder, né, fortalecer mais essa cena. Mas de resto, o filme eu gostei bastante, né? Tanto a armadura do Batman, né, para poder lutar pau a pau com o Superman, né, o Apocalipse, né, a morte do Superman, né, para depois ele voltar em Liga da Justiça. Então, eu achei um filme, né, bem legal, só que o pessoal, né, não gostou tanto assim. Então, em terceiro lugar, né, ficou Batman vs Superman. Agora, em segundo lugar, né, eu coloquei Homem-Aranha 3, né, que foi o filme, né, que basicamente acabou, né, com o filme a sequência, né, de filmes do Tobey Maguire, né, que basicamente, né, o que falam, né, o que piorou um pouco o filme, né, foi porque eles queriam, né, colocar muitos vilões ali, né, como o Homem-Areia, o novo Duende, tem também o Venom, né, e tal, mas basicamente eu gostei do filme, né, quando eu fui, era um tempo que eu me mudei aqui pra Sergipe, que não tinha cinema tão próximo assim, né, eu queria muito assistir, né, tanto que eu arrumei um DVD pra poder assistir o Homem-Aranha 3, que ia ter, né, o Homem-Aranha da cor preta, né, que eu acho bem legal, né, geralmente, né, se diferencia um pouco, né, porque a aranha é branca e tal, mas a do Tobey Maguire foi igualzinha, né, só que com a roupa preta, né, então e eu acho, né, que esse filme, né, poderia ter tido uma continuação, né, porque basicamente, né, eu acho que deixa umas pontas abertas ali, né, só que nunca teremos, né, ou quem sabe, né, um dia teremos uma animação que continuará, sei lá, só que é um filme, né, que no tempo, né, me deu um hype absurdo, né, e eu até gostei, né, das cenas de lutas, né, tem algumas coisas ali que eu acho exagerado, né, como o Tobey Maguire, o Peter Parker, né, dançando ali, ficar super e tal, super com autoconfiança, né? Que é uma coisa que o Peter Parker não tem tanto assim, né? Só quando ele tá vestido de Homem-Aranha, né? Embora que o Peter Parker, né, seja aquele menino zoeiro entre os amigos ali, né? E nesse filme ele é mais, tipo assim,
depressivo, vamos dizer assim, um pouco, né? Mas é uns filmes, né, que marcou bastante a infância, né? E o 1 e 2, né, são filmes muito bons, né, que eu gosto pra caramba. E o 3 também, né, eu gosto, né, da trilogia, pra mim é o pior, mas ele ainda é um filme, né, que eu gosto. Agora, em primeiro lugar, né, o que eu coloquei foi Wolverine Origins, né, que basicamente, né, ficou uma moda, né, de todo mundo fala mal, né, desse filme do Wolverine, só que eu, no tempo que eu assisti, né, que eu tava no ensino médio, que conseguiram um DVD, né, falaram, galera, tem um DVD da história do Wolverine, a gente nem tava sabendo de nada da história do Wolverine, né, antes dele ser dos X-Men e tal, não sei o que, todo mundo ficou louco pra assistir, né, e tal. Eu concordo, né, que uma das coisas que atrapalhou eles, né, foi o Deadpool, né? Hoje em dia o Deadpool é muito melhor do que foi naquele filme, né? Só que eu vou falar a verdade pra você, naquele tempo, né, tinha um jogo da Marvel, né, que a gente jogava no videogame, que tinha o Deadpool, né, e a gente pensava que era alguma das versões, eu e meus amigos, né, pensávamos que eram algumas das versões, né, do Homem-Aranha de outro universo, né? Algum Homem-Aranha que era tipo, que usava espada, usava arma, né? A gente nem se ligava, né, que era outro personagem, até porque eu tinha conhecimento de quadrinhos, né? Só que não conhecia esse personagem, até porque ele é um personagem um pouco novo, assim, nos quadrinhos, né? Então não tínhamos tantas coisas que chegavam sobre ele, a gente via mais um Superman, uma Liga da Justiça, um, um, um Batman, né? Então ficava um pouco para trás, né? O Deadpool, só que a gente gostou, né, de ver a história, né, do Wolverine, né, sendo contado desse jeito. A gente queria saber, né, tem aquele negócio, né, do Victor ser irmão dele. Então, foi um filme, né, que quando chegou pra gente, né, aquele negócio do professor Xavier aparecendo, né, para pegar alguns alunos ali, né. Então, eu mesmo, né, quando eu era adolescente, né, eu assisti e gostei pra caramba, né, e pensei, né, que iria acontecer, né, com todos os X-Men esse filme de origem, né. No fim só tivemos o Primeira Classe também, que é um filme que eu acho muito bom. Então, esses são os filmes ruins que eu gosto, né? Que são considerados ruins que eu gosto, né? Comenta aí se vocês gostam de algum desses filmes, né? Ou que eu tô doido de achar algum desses filmes bons. E se não for inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho, participe do nosso grupo do WhatsApp, o link vai estar na descrição. Me segue nas minhas redes sociais, né, como Facebook, Instagram, Kawaii, TikTok e o Twitter, né? E acabando esse vídeo, né, vai para algum filme, algum vídeo, né, na playlist aí de ranking, né, que eu já fiz ranking de diversas coisas, né, de personagens de anime, de tudo quanto é coisa. Então, vocês assistindo, né, mais um, vai me ajudar bastante. Então é isso, galera. Daí jogo.